Ele entrou naquela sala acreditando que tinha controle absoluto da situação. Dinheiro, influência e respeito automático sempre haviam sido suficientes. Do outro lado estava alguém que ninguém levava a sério. Roupas simples, olhar baixo, presença quase invisível. Quando o bilionário falou, não houve gritos. A humilhação veio em tom calmo, educado e público. O que ele não percebeu é que algumas pessoas não reagem no momento. Elas observam, anotam e esperam. Aquele encontro, que parecia insignificante, marcou o início de uma transformação silenciosa. Uma decisão que mudaria o destino de ambos. E quando as consequências finalmente surgirem, não haverá como voltar atrás. Porque a maior reviravolta da história não virá de um grito, mas de um silêncio que ninguém levou a sério. O prédio era imponente. Vidros espelhados, mármore no chão, silêncio caro. Tudo ali parecia ter sido feito para lembrar quem mandava. Samuel entrou com passos contidos. Não porque estivesse inseguro, mas porque aprendera cedo a não chamar atenção em lugares onde pessoas como ele raramente eram notadas. Ele carregava uma pasta simples. Dentro, documentos que precisavam ser entregues com urgência. Nada mais. Na sala de reuniões, homens e mulheres bem vestidos discutiam números que Samuel nunca vira na vida real. No centro da mesa estava Arthur Montenegro, bilionário, dono da empresa, um homem acostumado a ser ouvido sem precisar repetir. Quando Arthur percebeu a presença de Samuel, franziu levemente a testa. — Quem é você? — perguntou sem hostilidade direta, apenas com desinteresse. Samuel deu um passo à frente. — Senhor, fui orientado a entregar esses documentos pessoalmente. Arthur nem olhou para a pasta. Olhou para o terno simples, para os sapatos gastos, para o crachá temporário. — Você entrou na sala errada, disse. Aqui acontecem decisões importantes. Alguns executivos desviaram o olhar. Outros observaram em silêncio. Samuel tentou explicar. Disseram que era urgente. Arthur sorriu de lado. Um sorriso curto, calculado. — Urgente para quem? Perguntou. — Para você? Houve um leve riso, contido na mesa. Não alto o suficiente para assumir culpa. Apenas o bastante para ferir. Samuel sentiu o rosto aquecer, mas manteve a postura. — Posso deixar os documentos com alguém? Arthur apoiou os dedos na mesa. — Escute, disse com calma. Pessoas como você precisam aprender onde é o seu lugar. Aqui não é. O silêncio que se seguiu foi pesado. Samuel assentiu lentamente. Virou-se. Saiu da sala sem discutir. Por dentro, algo havia mudado. Não raiva, não revolta. Clareza. Enquanto a porta se fechava atrás dele, Arthur voltou à reunião como se nada tivesse acontecido. Mas para Samuel, aquele momento não foi apenas uma humilhação. Foi um ponto de partida. Samuel atravessou o saguão do prédio sem pressa. As portas de vidro se abriram e o barulho da rua o envolveu, mas sua mente estava em outro lugar. Ele não pensava nas palavras de Arthur. Pensava no tom. Não foi ódio. Foi certeza. A certeza de quem nunca precisou duvidar de si mesmo. Samuel caminhou algumas quadras antes de entrar no metrô. Sentou-se, apoiou a pasta nos joelhos e fechou os olhos por alguns segundos. Respirou fundo. Aquele não era o primeiro desprezo que enfrentava, mas era o primeiro que vinha acompanhado de uma oportunidade invisível. Poucos sabiam quem Samuel realmente era. Não porque ele escondesse, mas porque ninguém perguntava. Durante anos, trabalhou em silêncio, em empregos temporários, funções ignoradas, posições que davam acesso a informações que ninguém julgava importantes. Ele observava processos, falhas, decisões repetidas. Pessoas no topo falavam muito, pessoas na base viam tudo. Foi assim que Samuel aprendeu
sobre a empresa de Arthur, os contratos acelerados, as demissões disfarçadas de reestruturação, as contratações constantes que nunca amadureciam. Números que pareciam crescimento escondiam outra coisa. E Samuel sabia disso. Naquela noite, em seu pequeno apartamento, ele espalhou anotações sobre a mesa. Nada oficial, apenas padrões, ciclos que se repetiam, decisões que davam resultado rápido e custo alto no futuro. Arthur Montenegro não era incompetente, era prisioneiro do próprio sucesso. Samuel abriu o notebook antigo e começou a organizar o que sabia, não por vingança, mas por convicção. Porque entendera algo simples naquele dia. Se ninguém falava a verdade para Arthur, alguém precisava fazer isso, mesmo que fosse alguém que ele jamais ouviria. Enquanto a cidade dormia, Samuel tomou uma decisão silenciosa. Não confrontaria, não acusaria, esperaria o momento certo. E ele sabia que esse momento viria, sempre vinha. 3 semanas se passaram. Na superfície, tudo parecia normal. A empresa continuava aparecendo em revistas, os números divulgados eram positivos e Arthur Montenegro seguia confiante. Mas por dentro, algo começava a ceder. Reuniões emergenciais se tornaram frequentes. Projetos atrasavam sem explicação clara. Equipes inteiras eram substituídas antes de concluir o que haviam começado. Ninguém dizia em voz alta, mas todos sentiam. Faltava continuidade. Naquela manhã, Arthur entrou na sala de reuniões com um semblante sério. Os relatórios estavam abertos à sua frente, mas nenhuma resposta era conclusiva. Como isso aconteceu? Perguntou. Os diretores trocaram olhares. Um deles explicou que o time responsável havia sido substituído meses antes. Outro mencionou que o conhecimento se perdera na transição. Um terceiro sugeriu acelerar novas contratações. Arthur ouviu, mas algo o incomodava. Era sempre a mesma explicação e sempre a mesma solução: contratar mais, avançar mais rápido. Foi então que o nome de Samuel surgiu, quase por acaso. Um gerente de operações mencionou que um funcionário temporário havia feito observações interessantes antes de sair. Arthur franziu a testa. Aquele rapaz? Perguntou. O dos documentos? O gerente assentiu. Ele deixou algumas anotações, não oficiais, mas fazem sentido. Arthur hesitou por um instante. Orgulho e necessidade disputaram espaço. Tragam-no aqui, disse. Quero ouvir o que ele acha que sabe. Horas depois, Samuel entrou novamente no prédio, o mesmo saguão, a mesma sala. Mas agora, algo havia mudado. Não nele, no ambiente. Arthur o observou em silêncio por alguns segundos antes de falar. Disseram que você tem uma opinião, disse. Vou te dar 5 minutos. Samuel assentiu. Não preciso de 5, respondeu. Preciso apenas que o senhor escute. A sala ficou em silêncio. E, pela primeira vez, Arthur Montenegro não interrompeu. Samuel ficou de pé diante da mesa. Não abriu a pasta. Não exibiu gráficos. Apenas falou. A empresa não está crescendo, disse. Está se substituindo. Alguns executivos se remexeram nas cadeiras. Arthur manteve o olhar fixo. Explique, disse. Sempre que um projeto começa a amadurecer, a equipe é trocada. O conhecimento vai embora. Os relatórios mostram movimento, mas escondem perda. Uma gerente levou a mão ao rosto, como se reconhecesse algo antigo. Samuel continuou. As contratações rápidas passam a sensação de progresso, mas o custo real aparece depois. Falta domínio, falta visão de longo prazo. Arthur cruzou os braços. Você está dizendo que minhas decisões estão erradas. Samuel respirou fundo antes de responder. Não, disse. Estou dizendo que elas funcionaram por muito tempo, mas agora estão cobrando um preço.
O silêncio se espalhou pela sala. Arthur olhou ao redor. Alguém discorda? Ninguém respondeu. Um diretor mais velho pigarreou. Os números de longo prazo mostram isso, disse. Já discutimos no comitê. Outro completou. Mas nunca levamos adiante. Arthur sentiu algo que não sentia havia anos. Não era raiva. Era isolamento. Samuel percebeu. O problema não é o senhor, disse. É o sistema que foi criado em torno do medo de contrariá-lo. Arthur fechou os olhos por um instante. Quando os abriu, sua voz estava mais baixa. E o que você faria diferente? Samuel não respondeu de imediato. Olhou para o relógio na parede. O tempo da reunião se esgotava. Antes disso, disse, o senhor ainda acredita que eu não pertenço a este lugar? O silêncio voltou, mais pesado. Arthur não respondeu. Arthur permaneceu em silêncio por alguns segundos. Olhou para os diretores, para a mesa, para a sala que sempre obedecera suas decisões sem questionar. Então voltou o olhar para Samuel. Eu disse algo naquele dia, começou, que não deveria ter dito. Samuel não respondeu. Disse que este lugar não era para você, continuou Arthur. Estava errado. A sala parecia prender a respiração. Arthur apoiou as mãos na mesa. Passei anos cercado por pessoas que concordavam comigo. Confundi velocidade com progresso. Confundi respeito com medo. Ele respirou fundo. Você enxergou o que ninguém mais teve coragem de dizer. Arthur se endireitou. Quero que você lidere a reestruturação estratégica, com autonomia real. Não como símbolo, como responsabilidade. Alguns executivos se entreolharam, surpresos. Samuel assentiu lentamente. Eu aceito, disse, com uma condição. Arthur ergueu as sobrancelhas. Que ninguém mais seja silenciado como eu fui. Arthur concordou. Meses depois, a empresa começou a mudar. Menos pressa, menos troca, mais continuidade. Os resultados não vieram da noite para o dia, mas vieram com consistência. Samuel não buscou vingança, buscou correção. E Arthur aprendeu algo que o dinheiro nunca havia ensinado. O maior risco não é ouvir a verdade, é se cercar de pessoas que têm medo de dizê-la.